Boa noite, desejantes. Aguardando aqui o pessoal entrar. Sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas a esse nosso segundo encontro desse tão querido já Projeto Casa. Muitas pessoas estão falando comigo, dizendo o quanto que tem se identificado com esse projeto. E vocês sabem, né, já deu para perceber aí o tamanho da minha alegria em abrir as portas de fato desse projeto. Pessoal, antes da gente começar a live de hoje, eu queria saber de vocês se vocês estão me escutando direito, porque tem uma chuva caindo aqui fora. E eu queria saber de vocês se vocês estão me ouvindo, se estão vendo direito. Me sinalizem aqui nos comentários se está tudo ok, se vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, tá? Então, tem gente querida entrando por aqui, que eu já vi. Tem a Inara, Luana. Deixa eu ver quem mais aqui. Renata. Boa noite, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas. A Júlia também está por aqui. Sejam bem-vindos. Tá fazendo bastante ruim. Gente, hoje a gente tem que contar com chuva. A Daiane está dizendo que a chuva está sendo ouvida. Mas a gente vai então ter que contar com esse fenômeno da natureza aqui na nossa casa, né, porque a chuva começou exatamente no momento em que eu vou iniciar a live. Se não pode contra ela, junte-se a ela, né? Então, vamos pensar que a gente está em casa, nesse jantar, com um bolinho na mesa, com um café e uma chuva caindo lá fora. Tem coisa melhor? Tem coisa melhor do que essa sensação de estar justamente nesse ambiente acolhedor, né? Então, o que eu mais quero dentro do Projeto Casa, gente, é que vocês se sintam acolhidos, acolhidas, que vocês possam ter essa experiência de, ainda que não seja um lugar físico, mas um lugar para voltar, um lugar para se refazer, um lugar, tudo é linguagem, justamente, Daiane, tudo é linguagem. Aqui a chuva também está falando conosco, né, nos convidando para estarmos cada vez mais próximos uns dos outros. E eu acho que essa proximidade, ela é também um dos objetivos mesmo do Projeto Casa, né? Por isso que ele tem esse nome. Então, ontem, quem participou da live de ontem, quem pôde pegar um pedacinho do que foi dito, né? Nós falávamos a respeito justamente desse início do projeto, como que ele nasce, que eu não canso de dizer que ele nasceu, tanto ele quanto a estante psicanalítica nasceram de dores, né? As minhas dores pessoais e dores profissionais, dores que apareceram durante o período de graduação em psicologia, dores que têm aparecido agora durante a minha carreira, né? A gente pode chamar assim, enquanto psicólogo clínico, ainda nesse lugar do qual eu não me autorizo enquanto psicanalista, nessa descoberta do que é ser psicólogo, do que é ser psicanalista. Então, essas dores, elas nascem nos meus processos de vida, né? Mas que é interessante perceber que eu não sou o único a senti-las. Então, são dores que encontram aí outras dores em locais diversos no país e até mesmo no mundo. Pessoas que vão se incomodando com aquilo que a gente recebeu na faculdade, com aquilo que a gente tem criado até mesmo, né, enquanto teoria. Então eu vejo que eu não estou sozinho, porque se isso tudo fosse sobre mim, não valeria a pena, né? Então, quando eu encontro outras pessoas que, de certo modo, comungam com aquilo que incomoda frente à nossa prática, eu posso ver, então, que isso tem, de certo modo, sentido, que isso faz sentido para as pessoas, né? E eu acho que, então, isso é uma espécie de sinalização de que o Projeto Casa está indo ali por um bom caminho,
quando tem outras pessoas que me chegam e dizem, poxa, eu pensei a mesma coisa, eu senti a mesma coisa, eu estou vivenciando isso, né? Eu parei de atender crianças, mas a partir daquilo que foi sendo publicado, isso me retomou o desejo de atender crianças, de atender adolescentes, né? Pensando que a clínica com adolescentes também é tida como uma clínica muito difícil, porque os adolescentes são aqueles que eclipsam, né? Eles vêm, eles são como meteoros, eles vêm para a clínica, eles saem e às vezes eles voltam, né? Tem algo do desejo deles que passa por esse sentido de ser cometa, de ser muito rápido, e nem todo mundo está preparado mesmo para atender um adolescente, mas é interessante, né? Ver que de algum modo aquilo que mexe em mim encontro outros lugares aí também já incomodados, já sentidos, e eu acho que nós estamos aqui para construir algo, né? Eu sou de certo modo aí um idealizador do projeto Casa, mas ele vai se fazer com quem estiver dentro de casa. Eu quero estar muito atento a quais são as dores de vocês, quais são os incômodos de vocês, e proporcionar ali, na medida do possível, algo que possa ir de encontro a essa dor, né? Algo que possa dar a vocês, assim como também para mim, um fortalecimento maior da base, né, teórica, que é aquilo que a gente então vai se propor dentro do projeto Casa. E uma das coisas que me incomoda, gente, quando alguns colegas, eu vi isso acontecer algumas vezes, que alguns colegas saem da faculdade e já nos seus perfis profissionais, e eu faço questão de dizer que dentro do projeto Casa eu vou elaborar um curso, aulas que falem sobre a nossa... Como o psicólogo pode, a psicóloga pode se divulgar o próprio trabalho nas redes sociais, como é que a gente lida com essas redes sociais, como é que a gente lida com o marketing, com tudo isso, né, que nos incomoda também, como é que a gente então pode usar isso ao nosso favor, ao invés de nos prostrarmos ao marketing, nos prostrarmos às redes sociais. Acho que a gente está aqui para questionar mesmo o discurso e fazer aí o que for ético, aquilo que faz sentido para a gente, né? Não é porque alguém do marketing disse que deve ser feito assim que nós faremos, que é justamente o nosso trabalho questionar aquela coisa do tem que ser assim. Por que tem que ser assim? Para que tem que ser assim? Então eu quero... no momento desse ano, poder reunir tudo isso que eu tive enquanto experiências que foram boas, experiências que não foram tão boas assim, para poder falar isso com vocês, para poder proporcionar isso para quem estiver dentro do projeto Casa, para a gente pensar isso nessa relação da psicologia e as redes sociais, também a clínica à distância, é algo que eu quero falar com vocês esse ano. Vou propor também aulas com outros psicanalistas, né, com psicólogos, para falar sobre essa questão. E me incomoda, como eu estava dizendo, ver colegas que saem da faculdade e já colocam nos seus perfis psicanalista, né? Aquilo me incomoda, talvez porque eu mesmo não consigo fazer aquilo, talvez porque eu até tenha vontade de fazer isso, mas eu não me vejo ainda nesse lugar, porque eu acho que é uma formação tão profunda, tão séria, que precisa de tantos anos de análise, tantos anos de estudo da teoria, tantos anos de supervisão, que é no mínimo arriscado que a gente assuma para as pessoas esse lugar e não consiga sustentá-lo, não consiga dar conta disso, sabe? Eu acho que a gente precisa ter um cuidado maior, fortalecer as nossas bases, realmente colocar ali cálcio aonde precisa. Eu, quando fui pensar na divulgação do Projeto Casa, me vinham muitas histórias infantis, né? E uma delas foi justamente a história dos 3 porquinhos, né? Então, é um lobo que vem ali tentar destruir a casa dos porquinhos para comê-los, né? E esses porquinhos vão escolhendo o material para fazer as suas casas. E quando eu pensei no Projeto Casa, eu queria que ele fosse justamente a terceira casa do último porquinho, que é essa casa de tijolos, essa casa firme, essa casa que vai poder se sustentar ainda que o lobo venha a soprar. Se o lobo soprar, independente da força desse sopro, essa casa não derruba, essa casa se sustenta.
sabe? Então eu acho que dentro do projeto Casa era isso que eu queria que a gente pudesse fazer, construir cada um, colocando o seu tijolo ali, essa casa ainda mais estruturada, ainda mais sedimentada, né? A Adélia Prado, gente, se vocês não tiverem me ouvido bem, por favor, comentem aqui, tá? Eu não estou te ouvindo, tá falhando, para eu desligar aqui o fone de ouvido, para tornar, enfim, a comunicação melhor entre a gente, né? A Adélia Prado, ela tem um poema que foi o primeiro que eu encontrei e que fez muito sentido dentro de mim, porque eu acho que a poesia, ela precisa fazer sentido dentro da gente, né? Assim como a psicanálise, a poesia primeiro precisa reverberar dentro da gente. E ela tem um poema onde ela diz assim: se os lobos fossem fora de mim, bastaria apenas um pau para afugentá-los. Mas os lobos não são, gente, fora de nós. Os lobos que sopram estão dentro de nós. E eles sopram muito, eles sopram constantemente. Talvez o projeto Casa tenha nascido justamente desse sopro de um lobo interno. Um lobo ainda não trabalhado, assim, de certo modo ali, de forma mais profunda na minha própria análise, mas que gerou alguma coisa, está sendo aí sublimado para alguma coisa, né? Esse lobo que é o meu receio de não estar fazendo um trabalho bom com os meus pacientes, um trabalho ético, um trabalho sério, sabe? Porque eu acho que já chega dessa prática clínica de fazer qualquer coisa. Na clínica, a gente não cabe qualquer coisa, porque no fim das contas, quem vai pagar o preço da gente ter escolhido por fazer qualquer coisa na clínica são os nossos pacientes. E são eles que chegam até os nossos espaços confiando não qualquer coisa nas nossas mãos, mas a vida deles. Os pacientes nos chegam nos confiando a vida. Então, como é que alguém que nos confia a vida, a gente vai tratar de qualquer modo, vai fazer qualquer coisa, sabe? Cada vez mais tem crescido um movimento, por exemplo, da constelação familiar. Se você for parar para estudar os textos da constelação familiar, você vai ver o quanto que aquilo não se sustenta, o quanto que aquilo já reforça algo que a gente está tentando quebrar, que é um patriarcado, sabe? Que é um lugar que tem ali alguém no centro e os outros só estão após. Então a gente precisa justamente pensar o que eu tenho feito na clínica, sabe? Em que lugar eu tenho me colocado, qual o investimento que eu tenho feito atualmente no meu próprio desejo, sabe? Na minha clínica, o que eu tenho estudado, e não só teoria, gente. Uma das pontas do tripé, que eu penso então o tripé como 3 raízes de uma árvore, de uma grande árvore, que pode ser frutífera ou não, isso vai depender das nossas escolhas. Uma delas é justamente o estudo da teoria para a nossa formação. Só que não é só isso. A gente precisa sim estudar os livros. Se então esse for a nossa abordagem, se então a gente se encaminha para a psicanálise, a gente precisa começar pelo Freud. Quantos colegas, não sei se eu posso chamar essas pessoas de colegas, mas quantas pessoas têm feito hoje um movimento dizendo que basta ler Lacan, que não é necessário ler Freud, sendo que o próprio Lacan está lendo Freud. Não é engraçado? Sim, Vanuska, tá chovendo aqui, a nossa casa hoje tem cheiro de bolo, café pronto e chuva lá fora. Hoje a gente está contando com a chuva. Então, é no mínimo curioso que se diga que só é necessário ler Freud. E foi só lendo Doutor, achando que Doutor sozinha daria conta, né, eu conseguiria então saber a teoria do começo ao fim, ali do que seja esse fim, né? Somente por Doutor, foi que eu caí num grande erro. Numa das supervisões que eu fiz com a Rosa Mariotto, ela me perguntou: eu já sei que você gosta do Doutor, que você lê a teoria dela, que você tem propriedade disso, mas quais são os outros autores que você lê, né? E aquilo me fez pensar, poxa, realmente, sabe, eu não estou lendo Freud, eu tenho que voltar lá para a base, tenho que voltar lá para o começo. E não é fácil estar aqui, nesse espaço público, dizendo, gente, eu preciso ler Freud, sabe? Mas eu acho que eu ponho voz
no desejo de muita gente, porque tem muita gente que não leu Freud, está na clínica e está recebendo pacientes, né, a partir da psicanálise. Se essa não for a sua direção, né, pensa no teu teórico, naquele que fundamenta a teoria para você, e pensa, será que você leu os textos todos? Será que você fez um mergulho na teoria, sabe? Então eu acho que é isso, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente anda fazendo, sabe? Com a nossa formação, que não se trata apenas de teoria, porque a nossa formação enquanto psicoterapeutas, enquanto psicólogas, psicanalistas, ela também passa pela arte, ela também passa pelos outros livros que lemos, pelas relações que tivemos, ela também passa pelos locais em que nós visitamos. Sabe, o Freud está lá falando, teorizando psicanálise, mas tal hora ele está falando de Shakespeare, tal hora ele está falando sabe, de arte, de pensar, ele escreve aos artistas. Então, por que a gente também não vai para esse lugar, sabe? Eu acho que quando a gente faz uma clínica apenas teórica nesse sentido, de só mergulhar nesses textos técnicos, a gente faz uma clínica, a gente corre o risco de fazer uma clínica seca, uma clínica sem docilidade, sabe? É como se a gente estivesse ali, de algum jeito, pensando nos pacientes apenas como um ser a ser dissecado, né? Um ser a ser dissecado. A Cristina diz assim, como não nele quem pensou a psicanálise. Sem ler, como é que dá para pensar a psicanálise? Então, assim, ler outras coisas, sabe? Eu estava lendo justamente, eu estou aqui com um livro do Stênio Gardel, que foi um bom encontro nesses últimos dias, esse livro aqui, A Palavra que Resta. E eu fiquei, gente, o quanto que talvez a gente aprenda mais sobre psicanálise em livros não psicanalíticos. E eu não estou dizendo que, então jogue todos os livros do fora de fora, não leia os grandes teóricos, porque basta ler outros livros. Não é isso, mas é além deles, dos livros freudianos, dos livros lacanianos, enfim, aquele que direciona aí o teu desejo, não é que direcione o teu desejo, mas que dialogue, seria a melhor palavra, dialogue, direcione, talvez essa coisa se aproxime, mas ler outras coisas, né? Ter outros autores, outros poetas, e eu faço o convite a quem desejar participar do Projeto Casa, que experimente de poesia, sabe? Uma das séries que eu mais gosto, assim, e até para pensar coisas atuais, é uma distopia, né? E que a própria autora disse assim, a gente precisa ler distopias para pensar um futuro, né? Que é essa daqui, o Conto da Aya. Aqui tem uma frase que é a mesma tatuagem que eu tenho aqui no braço, que diz assim, não deixe que os bastardos reduza você às cinzas. Essa frase tem um significado muito forte dentro da série, né? E é uma série que diz muito para mim, diz muito do nosso contexto atual no Brasil, e eu acho que perde quem não a assiste. Mas aqui é a minha experiência, sabe? Qual a experiência de vocês? Que séries vocês têm assistido? Como é que então a gente pode receber crianças no consultório se a gente não sabe uma cantiga de roda? Nem que seja as músicas da Xuxa, a gente precisa saber, a gente precisa entender, estar em movimentos de infância, em contações de história, a gente precisa ler livros infantis. Eu até ganhei alguns recentemente, eu tenho esse aqui, né? Eu ganhei de uma editora, lá e aqui, tem uns livros do Monteiro Lobato ali. Então, assim, acho que a gente precisa fazer esse mergulho no que é próprio também da infância, se nós queremos receber crianças no consultório, tá? Então, acho que para a gente se autorizar enquanto analista, leva tempo, leva maturação, precisa de maturação, né? Precisa de aprofundamento, e não é nem para se dizer, mas eu fiquei até pensando hoje, né, quando eu estava estudando para a live, e fiquei pensando assim, eu acho que o que nos autoriza enquanto psicanalistas são justamente os nossos pacientes, por aquilo que o trabalho que nós fazemos com eles reverbera na vida deles. E eu acho que é aí,
nessas reverberações que então nós nos autorizamos. Eu posso estar pensando uma coisa totalmente errada, teoricamente, mas foi o que eu pensei e eu compartilho com vocês. E que eu acho também de um certo erro quando a gente sai da faculdade com duas direções. Às vezes, porque e aí a gente questiona o marketing, porque o marketing ele diz assim, fale do público que você atende, e quanto mais exclusivista você for no público que você atende, logo você vira referência. Só que eu não sei se a gente consegue realmente sustentar um lugar de referência. Que lugar é esse de referência fazendo isso? Acho que, na verdade, quando a gente escolhe apenas um público para atender, a gente está perdendo a oportunidade de aprender a escuta com outros públicos. Então eu vou explicar. Às vezes tem colegas que já saem da faculdade sabendo que vão apenas atender crianças. O Bernard Gosse ele vai dizer que se nós então resistimos à análise de crianças ou à análise de adultos, pode ser que nós estejamos justamente resistindo a algo da nossa própria infância ou da nossa vida adulta. Então, assim, é interessante pensar isso, né? Eu fiquei pensando nessa frase dele, que não houve uma época que eu disse que não atenderia adolescentes, né? E quando eu terminei a faculdade, eu disse, eu vou atender todo mundo. Eu vou atender crianças, vou atender adolescentes, vou atender adultos. Não atenderei bebês, porque aí já é outros 500, ainda que eu tenha essa formação, mas eu não atendo bebês, porque eu acho que é ainda mais embaixo a coisa da formação, sabe? Da profundeza da formação. Então, eu já saí da faculdade aberto para atender o sujeito que viesse ao meu encontro, né? Que viesse e fizesse demanda. Seja ele o pai, seja ele a mãe, seja ele quem for, um adolescente, sabe? Porque quando você tem, por exemplo, uma criança e os seus pais na sua frente, né? Os pais da criança, não os seus próprios pais, mas a gente também precisa pensar nos nossos próprios pais, quando a gente está então atendendo crianças e seus familiares. Quando a gente tem esse enquadro, a gente precisa pensar, eu vou ser o psicanalista de quem? Eu vou ser o psicólogo de quem? Porque não é porque os pais levaram a criança para o seu consultório que você vai ser o psicólogo daquela criança. Os pais podem estar, então, fazendo uma demanda através do filho de algo que é deles. Então, são eles que estão sofrendo, que vão ter que fazer um tratamento. A criança, ela não está sofrendo com a situação. E a gente trabalha com o quê? A gente trabalha justamente com quem sofre, né? Então, eu acho que é um erro e um perigo para a nossa própria prática, para o tino, sabe? Para o aprimoramento da nossa escuta, quando a gente se põe a apenas atender um público, né? Eu vou ler algo aqui que está no Seminário de Psicanálise de Crianças, do livro da Françoise Doutor, na página 27, que ela vai falar sobre justamente por que atender adultos antes de atender crianças. Eu sei que aqui ela está falando em 1986, né? O seminário ele aconteceu durante alguns anos, e aqui ela fala, né, mais ou menos nessa época, e a gente está em 2023, né? Então a própria prática da psicanálise mudou, a prática da psicologia mudou, mas eu acho que tem algo aqui que a doutor pode nos ensinar, e no fim das contas a gente faz mesmo como quer, né? Mas acho que a gente pode, antes de fazer como queremos, a gente pode pensar um pouco sobre isso. Então, eu vou ler aqui um trecho do Seminário de Psicanálise, na página 27, bem lá no finalzinho, onde ela vai dizer assim: evidentemente, não é na primeira sessão que nós, do alto da nossa posição, podemos dizer aos pais que o filho é o sintoma deles. Eles vêm de boa fé trazer uma criança que eles e a sociedade, que a gente está pensando então que no enquadre com crianças não tem só a criança, né? Como por exemplo no caso tem só o adulto, quando então no atendimento de adulto. Então pensar no atendimento com crianças é pensar que existe a criança, os pais, os avós, o entorno familiar, a própria escola e às vezes um médico que demanda algo, né? Então a sociedade que o rodeia julgam perturbada, porque ela perturba na escola ou porque sofre em seu corpo de distúrbios funcionais, de linguagem, de motricidade, anorexia, encoprese, enurese, gagueira, etc.
A doutora recebia muitas crianças que tinham encoprésia, que tinham enurese, e eram ditas crianças que ninguém queria, né? E ela conseguia, então, resolver esses casos mais difíceis. E ela diz assim: o papel do psicanalista é, pois, atender, primeiramente, os pais, bem longamente, principalmente a primeira vez, depois os pais e a criança, deixando todos se exprimirem. Finalmente, a criança com, alternadamente, cada um dos pais. E aí agora onde ela fala, onde a gente estava falando. Se tratar realmente de uma criança sintoma, o fato se esclarecerá por si próprio, ou a criança não se interessará por essas entrevistas, sairá da sala permitindo aos pais tomar consciência das próprias dificuldades, ou colocará os pais para fora, e esses, em desespero, precisarão ser ajudados a suportar esse repentino desmame e a independência que o filho manifesta com relação a eles. É por isso que digo que é preciso ser primeiro psicanalista de adultos antes de ser psicanalista de crianças. Vocês entenderam, né? Eu vou até repetir. É por isso que digo que é preciso ser primeiro psicanalista de adultos antes de ser psicanalista de crianças. Se não for assim, nós não poderemos entender que o sofrimento projetado sobre uma criança, desde o seu nascimento, que faz dela o sintoma dos pais, implica o tratamento dos pais e que, aliás, é isso que de fato eles vêm pedir através do filho. Então, o que a doutora está querendo nos dizer aqui é que a gente corre o risco de colocar o pai, de colocar uma mãe no lugar de julgamento. Se a gente não atendeu, e ela fala isso em outro momento, né? É necessário atender adultos por um longo tempo, é necessário que você tenha feito sua própria análise por um longo período e que você faça supervisões também continuamente, para que então você possa receber crianças. Porque, gente, quem atendeu criança sabe o quanto que é muito tênue a linha do você julgar um pai, do você entender que aquela questão é da própria criança. Então, porque a gente fica assim, poxa, se a gente não escutou os adultos, a demanda que vem deles, ao ouvir o que a criança passa, a gente pode pensar que má sorte que essa criança tem de ter esses pais. Quando, na verdade, pode ser justamente que eles estejam reagindo a um sintoma que é dela, que é da própria criança. Por isso que em tantos livros de psicanálise que são relacionados à infância, está lá falando sobre o que é um sintoma dos pais e o que é o sintoma da criança. A gente precisa entender isso de um modo mais aprofundado para poder, nas primeiras entrevistas, entender de quem que você vai ser o terapeuta, né? Então, a gente corre esse risco quando só atendeu crianças. Então, acho que a gente precisa, na verdade, abrir as nossas possibilidades de escuta. E pensar também que o tratamento com crianças, psicoterápico ou psicanalítico, ele tem as suas particularidades, né? Então tem a questão da transferência, tem a questão dos outros que aí passam pelo tratamento da criança. Tem justamente as tentativas de sedução. Importa na clínica com criança se você é homem ou se você é mulher. A transferência da criança também perpassa a sua própria análise, né? Então, existem essas particularidades e que também exige do profissional um rigor. Nas escolas de psicanálise, nas escolas que também, nas sociedades psicanalíticas, né, ligadas à IPA, há aí um certo direcionamento de atenção para análise com crianças, mas falta, e eu corro o risco de dizer isso, e falo agora, vou até citar, vou até parafrasear quem disse isso, né, que foi a Anne Anziot, que ela era da IPA, e ela dizia assim, que faltas nas sociedades e nas escolas rigor para quem então pretende analisar crianças. Falta esse treinamento, como eles chamam, próprio para quem quer analisar crianças. E é também de se questionar por que nessas sociedades, nas próprias escolas, o psicanalista geral, se a gente pode então chamar ele assim, por que ele, no currículo, de certo modo, ali que ele faz, por que não tem um atendimento com crianças, né?
Então, há algo que precisa ser falado a respeito da formação dos psicoterapeutas de crianças, dos psicanalistas de crianças, e que esse tempo todo a gente tem meio que deixado de lado, né? Então, não é porque é com crianças que o trabalho vai ser menos sério, né? Nada disso. Uma das coisas que eu tenho afirmado, gente, é que dentro de uma análise com crianças se brinca, mas não se faz algazarra. Há espaço para o silêncio dentro da análise com crianças. Não só na análise com adultos, não só na análise com adolescentes. É necessário que se faça, hora ou outra, silêncio. Que o analista cale a boca, que o psicólogo cale a boca, para a criança poder falar, porque é ela que tem que falar. E a gente corre um certo risco de, nas brincadeiras, brincar demais. É nesse lugar que muitas vezes eu fico incomodado. E quantas vezes eu já cheguei justamente para a Rosa, para a Luciana Pires e outros psicanalistas que eu me aproximei com esse incômodo, né? Qual é a justa medida, né? Em que momento um psicanalista ou psicólogo sai do lugar, ali aquele lugar profissional, o lugar que se deve realmente ficar, e acaba fazendo do tratamento da criança uma algazarra, né? E não se trata disso, não se trata disso. A criança, quando ela vem ao psicanalista, ao psicólogo, à psicóloga, ela não espera nada, ao contrário dos adultos e ao contrário dos adolescentes. Mas quando ela pode, então, compreender para que servirá o tratamento para ela, né, se ela sente o poder que esse tratamento tem, ela vai esperar que, no mínimo, ela seja ouvida. E se a gente está conduzindo tratamentos de crianças, do qual a criança não é ouvida, né, a gente não dá espaço para que nós possamos realmente ouvir o que a criança tem a dizer, seja através e principalmente das suas encenações, porque a criança fala, mas acima de tudo na clínica ela encena. E a gente precisa estar atento a essas teatralizações que aparecem na clínica, né? E não é lotar a clínica de criança, gente, de recursos. Eu tenho alguns grupos com psicólogos e psicanalistas, e eles ficam, alguns colegas, hora ou outra, perguntam assim: eu estou atendendo uma criança com ansiedade, me indiquem materiais para trabalhar a ansiedade. Me indiquem livros para trabalhar a depressão. Gente, não é assim que se faz clínica. Não é um prato de bolonhesa que você vai fazer. Esse caso não está descrito em nenhum canto, sabe? Eu acho que a gente pega isso da terapia comportamental e leva isso para a clínica psicanalítica. Essa coisa do... Então, um recurso vai me ajudar nessa questão. Quando, na verdade, o recurso pode estar agindo assim como uma medicação age, fazendo que aconteça a remissão dos sintomas, e, mais uma vez, a criança tem que tentar elaborar a situação de um outro modo. A gente tem que pensar quantas vezes os recursos que a gente propõe na clínica com crianças estão fazendo o mesmo papel de psicotrópicos, que dopam a criança e não vão justamente na questão. Algumas vezes eu recebo mensagens assim: Luiz, o que você acha que a gente precisa ter para começar na clínica com crianças? E eu digo: olha, papel, canetinha, canetinha já é coisa assim, já é mais papel, lápis de cor, massinha de modelar, uma tesoura sem ponta se possível. Sabe aqueles brinquedos que você tem talvez na sua casa? Brinquedos velhos, bonecas, o que seja, leva para a clínica. Coloca tudo isso dentro de um cesto, leva para a clínica. As crianças não estão lá pedindo brinquedos novos. Quando a gente vai, então, nessas lojas caras de brinquedos, a gente precisa se perguntar: eu estou comprando esse brinquedo para quem? É para mim ou é para o paciente? Quantos dos nossos pacientes chegam nos nossos consultórios e eles não têm aqueles brinquedos em casa? E não é porque não deu para, eles não têm condições, às vezes, financeiras de ter aquele brinquedo. Então a gente precisa se perguntar: para quem servirá esse brinquedo? Para mim, para o meu ego, para que a minha clínica seja bonita, para que a minha clínica seja tida como clínica infantil, ou isso existe para possibilitar que a criança fale de si, para que o sujeito venha a emergir.
para que o sujeito fale de seu desejo. Então é por isso que eu faço a opção pelos cacarecos. É por isso que eu faço no Projeto Casa o desejo de que a gente construa. Eu quero propor oficinas para a gente construir os brinquedos, sabe? De levar até mesmo palito de picolé e dispor na clínica e deixar lá, para que caso a criança queira, a gente então monte algo juntos. Um dos que mais fizeram sucesso até agora, sabe qual foi? Em alguns tratamentos com algumas crianças, a gente pegou folhas de papel A4, a criança fez o traço do desenho e depois eu cobri de canetinha o traço que ela mesma fez, sem questionar nada, e eu recortei aquele personagem que surgiu justamente do desenho dele, do desenho dela. Né? E isso foi de uma experiência tão incrível que aqueles brinquedos dados, comercializados, eles não alcançariam a criatividade que foi aquela sessão. Eles não possibilitariam tudo que a criança exprimiu por ela mesma ter feito o brinquedo. Por ela mesma ter feito aquela personagem do vestido desse jeito, que se vestia com uma peruca, sabe? E não foi nada, não tinha nada lá, a gente criou tudo com papel, sabe? A gente recortou, pintou e ali a coisa aconteceu. Quer começar na clínica com crianças? Pega papel, folha em branco, lápis de cor, massinha de modelar e vai. Não é necessário que você tenha a loja inteira do Lego dentro da sua sala. Não é nem necessário que você tenha Legos. Tá? Mas que pouco a pouco você tenha ali um brinquedinho de montar. Coisa simples. Às vezes a gente enfeita demais, sabe? E a gente precisa se perguntar para quem que isso serve. Essa é a questão que eu faço, né? E como eu reafirmo para vocês que eu faço a opção pelos cacarecos. Então, antes da gente pensar nesses recursos, livros, brinquedos, quantas vezes, gente, eu vi pessoas falando sobre a Melanie Klein ou sobre brincar na clínica com crianças e não leram a Melanie Klein do começo ao fim. Claro que é muita coisa para ler. E, bom, a gente está há quanto tempo na nossa profissão? Eu comecei a faculdade em 2010. Eu terminei em 2021. Olha, são 10 anos aí, do qual eu, pela minha própria falha, não me aprofundei nos outros autores. E eu tinha uma coisa, não leio Melanie Klein, não leio Winnicott. E hoje eu estou dobrando a minha língua e vendo a necessidade de lê-los. Eu vou começar a ler Melanie Klein, e por isso que dentro do Projeto Casa há justamente um curso de introdução à obra da Melanie Klein. Né? Eu quero me aprofundar mais na teoria dela, porque para a gente pensar o brincar na clínica com crianças, né, que nasce justamente a partir da Melanie Klein, a gente precisa estudar a teoria dela, porque senão tal hora a gente está colocando dentro do enquadre analítico com crianças outras teorias. Pouco a pouco a gente está colocando constelação familiar, pouco a pouco a gente está colocando florais de bar, e não é isso, gente. Não é isso, sabe? Não é esse o caminho, esse caminho é ilusório. Dá muito mais trabalho você pegar um livro teórico chato e ter que pensar a sua clínica. Só que o resultado disso vem. Tanto o resultado de fazer qualquer coisa dentro da clínica e colocar qualquer recurso dentro da clínica, quanto o resultado de você se dedicar à sua formação. O resultado vem desses dois lados. Né? Então, às vezes as pessoas me questionam assim, Luiz, mas será que o pagamento simbólico ele não serviu só para doutor? Só para a época dela? Será que a boneca flor, que foi um recurso que ela criou a partir de um caso clínico, será que a boneca flor só não serviu justamente para doutor? E eu acho que a gente só vai conseguir entender se o pagamento simbólico ainda funciona, se a caixa lúdica da Melanie Klein ainda funciona, se a boneca flor funciona, se a gente colocar isso na nossa própria clínica. Só que para colocar uma boneca flor dentro da tua clínica, tu precisa primeiro entender a teoria que está por trás dela. A boneca flor não existe apenas por existir.
Ela tem 6 pétalas, é uma espécie de margarida com um corpo humano, né? E a doutora até coloca ali no livro, no Jogo do Desejo, como ela deve ser feita, né? Como a criança que então falou sobre esse ser não humano, que nem era humano e nem era vegetal, era uma coisa assim, meio lá, meio cá, e que isso pôde facilitar com que a criança jogasse sobre a boneca flor toda a agressividade que ela precisava jogar naquele momento. E é engraçado que a boneca flor que eu tenho, ela justamente, o que a maioria das vezes que acontece é isso, né? Das crianças pegarem, baterem nela, jogarem ela no chão. Às vezes às vezes tem um gênero feminino, às vezes tem um gênero masculino, às vezes é um gigante monstruoso, às vezes é uma flor muito delicada. Então a boneca flor, ela proporciona essas projeções da criança, né? Mas ela tá lá não à toa, ela tá lá porque eu sei qual é a teoria que está por trás dela, né? Então não é qualquer coisa que deve entrar dentro dos nossos espaços terapêuticos. Não é porque... E outra... Não é porque esse livro é terapêutico que ele vai servir para o meu paciente, que ele vai servir para aquele caso, né? Então a gente precisa pensar justamente sobre essas questões. E também uma outra coisa que eu quero frisar é que a clínica, gente, nos chama a originalidade. A clínica nos chama a ter o próprio estilo. A gente não vai... sabe, se você passar a vida inteira tentando repetir, eu passei muito tempo tentando fazer isso, repetir o que o doutor fez, repetir o que o Winnicott fez, sempre nos referindo para esses autores, sem criar algo novo, sem criar algo que é próprio. Eu acho que a gente vai ter feito uma clínica de repetição, uma clínica de mimetização de teóricos, sabe? E eu acho que a clínica com crianças, principalmente, tem algo a nos ensinar e nos chama à originalidade. Você precisa pensar e sentir o quanto que você pode ser original na sua clínica, mas não é original do nada. Até para você poder improvisar, quando a gente está pensando numa questão artística, né? A quem dança, quem faz teatro, para que eles façam improvisações, eles têm toda uma carga atrás, uma carga teórica e de experiência vivencial na própria arte que sustenta a improvisação. A improvisação não acontece do nada. Então, até para improvisar dentro da clínica, a gente precisa de base para isso, né? Então, o Projeto Casa, ele também quer ser essa base, para que você encontre aquilo que na sua clínica é original. Aquilo que o doutor não falou, aquilo que o Winnicott não falou, aquilo que o Carl Rogers não falou, aquilo que a Melanie Klein não falou, mas aquilo que você falou porque os teus pacientes te ensinaram. E a gente precisa estar nesse lugar de saber aprender o que os nossos pacientes podem nos ensinar. Então é isso que eu chamo de originalidade e de ter o próprio estilo, tá? Então, nesse sentido de fortalecer as bases que o Projeto Casa funciona. Então, para a gente agora entrar de fato nessa casa, para que eu possa apresentar de fato para vocês cada cômodo, eu vou agora apresentar, né, dizer dos cursos que vão acontecer nesse ano dentro do projeto, dos 2 grupos de estudo que vão acontecer dentro do projeto. O primeiro grupo de estudo é sobre a psicanálise com crianças, adolescentes, né, e é um grupo que eu vou dar. Esse grupo, nós vamos começar com um livro, eu estava procurando ele por aqui, mas não está aqui, um livro da Françoise Doutor que se chama A Causa das Crianças, tá? Então nós vamos trabalhar dentro desse grupo de estudo, esse primeiro grupo de estudo, A Causa das Crianças, A Causa dos Adolescentes, e um livro da Maud Manoni que se chama A Criança, Sua Doença e os Outros, tá? Esse livro, ele não é mais comercializado, então eu vou dar um jeito ali de mandar ele para quem for participar. E o último livro que eu quero trabalhar ainda esse ano com vocês é A Psicanálise do Adolescente, do psicanalista Patrick Delaroche. Então serão esses livros que serão trabalhados no grupo de estudo sobre a psicanálise com crianças e adolescentes. O segundo grupo de estudo do Projeto Casa
vai ser Fundamentos da Psicanálise, com um psicanalista muito querido para mim, que é o Leonardo Falconeri. Ele vai trabalhar os textos do Freud, né, ali na metapsicologia. Então vai ter esse aprofundamento nos conceitos básicos da psicanálise. E também eu quero falar para vocês dos cursos que vão acontecer durante o ano. No site já estão descritos os cursos que estão confirmados, com as suas datas, horários e carga horária também. E tem alguns cursos que ainda não tem data, tá? Então eu estou esperando aí os analistas que eu convidei para facilitarem esses cursos e as aulas, para que eles possam me dar certinho qual vai ser a data. E isso tudo vai ser mandado para quem fizer parte do Projeto Casa. Vocês vão receber um PDF com o calendário das atividades para que vocês possam se programar aí, e participar, né, de forma online, e também ter acesso à gravação à medida que o psicólogo, o psicanalista realmente aceitar que a gravação fique disponível, mas até agora todos aceitaram, tá? Então, agora no dia 26 de fevereiro, nós teremos o primeiro curso desse ano, com o tema Os Primórdios do Psiquismo do Bebê, a Linguagem e o Outro. Esse curso vai ser com a Lia Batista, né? Vocês sabem o quanto que eu tenho carinho por ela. O curso de março será a Introdução à Obra de Melanie Klein, com o psicanalista Marcelo Medeiros, outro querido também. Em abril, o curso que nós teremos é O que nos ensinam as crianças que não aprendem, e o motivo para eu pensar também esse curso são as dificuldades que eu tive, né, enquanto aluno e ainda na escola, né, e pensando também nas crianças que eu vi enquanto eu trabalhava na escola. Então, as crianças que não aprendem têm algo a nos ensinar. Esse é o curso de abril, com a psicanalista Rosa Mariotto. Em junho nós teremos o curso Primeiros Passos na Clínica Psicanalítica com Crianças, com a Kelly Brandão. A Kelly é uma grande analista e de uma transmissão muito ímpar. Eu tenho certeza que vocês vão gostar dela. Em agosto nós teremos o curso Introdução à Psicanálise e Educação, com a psicanalista Larissa Ornelas. Acho que no ano retrasado eu promovi também uma atividade com a Larissa, enfim, quem participou lembra o quanto foi bacana, né, com ela e a mãe dela, falando justamente sobre psicanálise e educação. O curso de outubro será a diferenciação do autismo e da psicose na clínica psicanalítica. Gente, isso tudo está descrito no site, tá? Eu não estou falando assim, vocês não vão perder nada não precisa anotar nada não. Mas esse curso de outubro, ele vai ser um curso híbrido, tá? Então ele vai acontecer aqui em Fortaleza com a Inês Catão, e vai ser uma sexta-feira e um sábado. Eu vou passar para quem participar direitinho as informações para que quem quiser vir, né, para Fortaleza participar, e quem não puder vai também poder participar do curso de forma online, tá? Então vão ter essas duas opções para quem estiver dentro do Projeto Casa. Em novembro nós teremos um outro curso, que é o Suicídio na Clínica Psicanalítica com Crianças e Adolescentes, com o psicanalista Alan Moore, né, que foi ele que escreveu aquele livro com a Rosa Mariotto sobre o luto na infância e na adolescência. Tá? Aqui nós também temos outros cursos, né, que é a Introdução à Obra do Lacan, a Introdução à Obra do Winnicott, da Esther Bick, a prática do psicanalista na UTI neonatal, que vai ser com a Mariane Cordeiro. No segundo semestre a gente está pensando já na data, né, para esse curso. E também Instagram para psicólogos, redes sociais para psicólogos, que é um curso que eu vou dar. Introdução à obra de François Doutor, que também eu vou facilitar este curso. O pagamento simbólico na psicanálise de crianças e primeiras entrevistas em psicanálise, a partir de um diálogo entre Freud, François Doutor e Maud Manoni, tá? Então, gente, eu quero aqui com emoção dizer que as portas do Projeto Casa estão abertas. Quem se identificou com esse projeto pode entrar, fique à vontade, sinta-se em casa. Eu quero propor esse lugar onde vocês possam sentir que a base está sendo fortalecida, que o trabalho está sendo bacana, e que vocês possam também criar coisas, se jogar mesmo no mundo a partir do desejo de vocês. Até me emociono porque esse projeto ele foi pensado
com muito carinho, sabe? E a partir dessas dores. E não são dores que estão de fato resolvidas. Elas ainda estão mexendo aqui dentro de mim, mas estão encontrando outras pessoas, né? E é a partir desse incômodo que a gente começa a criar. É a partir do incômodo que o desejo nos move, né? Então, eu também quero dizer que para incentivar a leitura, os 5 primeiros inscritos do Projeto Casa ganharão, cada um, só os 5, tá, gente? Os 5 primeiros inscritos do Projeto Casa ganharão um Kindle, né? Não sei se vocês conhecem um Kindle, o meu tá velhinho, o meu antigo, vocês vão ganhar um novo, que é esse dispositivo de leitura. Vocês vão ganhar um novinho, tá? Vai ser mandado para casa de vocês sem custo nem nada. Realmente para vocês incentivarem, para vocês serem incentivados a lerem mais e poderem incentivar outras pessoas. Então, as portas estão abertas. No site, no link aqui da minha bio, tem o link, né, para que vocês possam conhecer o Projeto Casa e, se assim desejarem, estarem conosco, tá, nesse projeto. Agora em fevereiro já tem atividade, então se preparem que a gente já vai começar com tudo, tanto nos grupos de estudo quanto com o curso com a Lia, tá? E é isso. Eu só queria poder dar um abraço em quem passar por aqui e quem desejar ficar. A porta está aberta. Pode entrar. Tchau, gente. Obrigado pela companhia e até logo.